E aí, beleza? Estamos no interior da Índia, onde pessoas de um pequeno vilarejo estão tentando acordar um monge gigante, usando métodos bastante esquisitos, sabe? Tanto em seu nariz quanto em suas costas. O monge gigante é o poderoso Zeng do primeiro filme Jornada para o Oeste. Meio confuso ver aquelas pessoas tão pequenas ao seu redor, mas logo em seguida ele é agarrado por um pequeno aldeão em seu nariz. Voando em sua frente, na verdade, era seu antigo mestre, que ele foi parabenizar, levando sua premiação de honra por ter atingido seus objetivos na jornada. Ganhando a auréola brilhante, assim se tornaria um deus, e apenas com pensamentos poderia fazer o que quisesse. Mas daí o grande problema. Começou a pensar e algo deu errado, pegou fogo na sua auréola e de repente acordou. Zeng, na verdade, estava sonhando e trabalhava em um circo itinerante, cheio de atrações bem esquisitas, por sinal, e ele implorava por clientes, até que um casal apareceu e com a ajuda dos seus discípulos mostrou sua primeira atração. O Ken chinês, que tinha um olhar obsessivo, não agradou. O segundo, o demônio peixe Sandy, ainda mais feio, fez o filho do casal chorar. Então a mãe, com muita raiva, pegou seu dinheiro de volta e começou a criticá-lo com o circo todo em volta. Mas Zeng ainda tinha sua última apresentação, o Rei Macaco, e isso compensaria o prejuízo. O único problema agora é que parece que ele também estava dormindo. Merda! As pessoas ficam ainda mais furiosas e o dono do circo diz a Zeng que ele e seus discípulos são uma vergonha para os artistas. E a fim de parar com aquela humilhação, o Rei Macaco se levanta. Pede para o demônio peixe bater nele até que a sua cabeça é arrancada, só que nasce novamente em seguida. Os três começam a mostrar que são poderosos, mas indisciplinados. O Rei Macaco, por exemplo, emana o seu poder e todos até correm de medo. E o mestre Zeng era o único que podia controlá-lo cantando uma canção. Só que dessa vez o Rei Macaco destruiu todo o circo com sua habilidade extrema. E a fim de não ter uma dívida maior ainda, Zeng e seus discípulos fogem daquele cerco. Não muito longe dali, um templo atraiu caçadores de demônios, pois uma senhora se mostrava estar possuída. E assim que puxaram suas armas e amuletos de revelação de demônios, a senhora nada fez. No entanto, era uma armadilha para um demônio aranha que estava em uma mulher que trabalhava naquele templo. E aí já sabe, né? Foi game over para os caçadores e só se ouvia os gritos deles. E aí falar em gritos do Rei Macaco também dava para ouvir, porque o mestre Zeng o repreendia pelo que ele fez no circo, usando os cipós da caverna onde ele ficou preso por 500 anos, e desde então dos três demônios ele era o mais difícil de disciplinar, que apesar de ter sido um monge budista capaz de conjurar a palma da mão budista e derrotar vários inimigos, sentia que não estava preparado para ter discípulos, ainda mais com o Rei Macaco, um dos demônios mais poderosos que ele tinha, que sempre sonhava com a luta que perdeu para o seu mestre. Só que na manhã seguinte o mestre acordou e Sandy, o demônio peixe, disse que não tinha água para fazer comida. Então ele, na procura de ferver o arroz, foi até aquele templo, sendo recebido por garotas bonitas, que o convidaram a entrar e lá teria comida e o que mais eles precisassem. Uma oferta boa demais para ser verdade, né? Zeng fica agradecido pela hospitalidade das belas garotas, mas o demônio aranha enxerga que seus discípulos são demônios poderosos. O Rei Macaco, por sua vez, também vê que elas e suas irmãs são demônios aracnídeos do submundo. O único que fica hipnotizado é o demônio porco, o Ken chinês. Só que incomodado que o demônio aranha estava tentando enganar o seu mestre, o Rei Macaco dá um pequeno chute com uma lança nela, que revela parte do seu disfarce. Mas em resumo, o mestre Zeng não gosta do comportamento dos seus discípulos e pede para eles não serem imbecis e rudes com a hospitalidade da casa. Mas nesse momento o demônio aracnídeo se revela e em uma poderosa aranha, junto com suas irmãs, e ela agarra o mestre Zeng, que foi salvo pelo Rei Macaco na sequência, usando o seu braço, e o demônio peixe atraiu sua arma para enfrentar as criaturas. O mestre e o demônio porco foram o que levaram a pior por enquanto, mas o Rei Macaco consegue soltá-lo com seu ataque super rápido. Juntou as aranhas e as jogou para fora do templo com apenas um golpe. Já o demônio porco, uma das aranhas cuspiu a toxina para cima dele, porém ele sugou e cuspiu de volta na boca da aracnídea, e com sua arma fez o demônio explodir na sua frente. Nessa que o templo foi destruído e vários aracnídeos menores apareceram, o Rei Macaco percebeu que o local era um disfarce para o covil. Dando um super pisão, os guerreiros caíram no verdadeiro local, de onde os demônios saíram. Então ali Zeng queria conquistar caso houvesse um demônio. No entanto, o verdadeiro mal daquele lugar apareceu, em um ser feito de diversas aranhas menores e uma boca gigante, e com uma língua com a cabeça de uma mulher. Só que o Rei Macaco nem deu chance, com um golpe só, fez o tal demônio se revelar.
Porra! Porém, o mestre queria conquistar mais aquele demônio poderoso, e para isso precisava usar o seu ritual, que nem deu tempo de começar. O Rei Macaco explodiu a cabeça do demônio e, na sequência, parecendo que estava brincando, acabou com todos os aracnídeos que formavam a criatura, não dando chance nenhuma pro mestre fazer o seu ritual, que não gostou nadinha da atitude dele, que por sua vez não teve compaixão nenhuma e disse para o mestre que era muito perigoso ter aquele demônio andando com eles. Seguindo viagem, Sandy estava meio envenenado, pois engoliu demais toxina das aracnídeas. Já o mestre Zeng sempre cantava pensando na sua amada, que perdeu na luta contra o Rei Macaco, e em suas orações sempre perguntava a Buda se estava fazendo a coisa certa, pois seus discípulos eram muito indisciplinados e não via resposta nenhuma de Buda. Apenas Pisgli, o demônio porco, parecia realmente obedecê-lo, pois o Rei Macaco realmente era complicado, apenas cantando para ele realmente parar com suas gracinhas e mostrar que tinha o poder de Buda ao seu lado, fazia ele se cagar de medo. Já Sandy, por causa do veneno, ficou na sua forma de peixe-tigre e agora teriam que seguir viagem desta forma. O destino agora era o reino distante de Biquill, um lugar bastante colorido e cheio de atrações, no qual as pessoas ficaram curiosas com o peixe-tigre. No entanto, ele foi recebido pela ministra da cidade, que já estava o esperando, pois sabia da grande reputação do mestre Zeng, e com uma grande comitiva, levaria ele e seus demônios conquistados para o palácio do rei de Biquill, já mostrando interesse no monge budista. Mas ao chegarem ao palácio, o rei de Biquill, que mais parecia um bobo da corte, era extremamente mimado, e já que ele era o conquistador de demônios, queria ver alguns truques, mas Zeng não estava ali para isso, e como o rei ordenava diversão, ele teria que fazer, senão a sua cabeça seria cortada. Então, na base da pressão, Zeng iria fazer o que o rei ordenava. O problema era convencer seus demônios, principalmente o Rei Macaco. Então a ideia dele era usar o talismã do clone, que fazia uma pessoa imitar a outra e seus exatos movimentos, deixando Zeng bastante animado, que iria surpreender o rei com sua dança de artes marciais. É impressionante. Só que pensando bem, achou que isso não iria dar certo, sabendo que o Rei Macaco era muito maluco, mas mesmo assim foi forçado, entrando voando no salão novamente. E ficar girando que nem o bicho piruleta chamou a atenção, mas ainda não impressionava o rei. Mas em resumo, essa confusão aí de imitar os movimentos, o Rei Macaco acabou batendo no demônio porco. Consequentemente, Zeng bateu no rei, que mimado começou a chorar. Nisso foram expulsos do reino e a ministra gostava muito de Zeng. Deu a ele dinheiro e comida para seguir em sua jornada, mas deu um aviso que em Biquill ele e seus demônios não eram mais bem-vindos. Mais uma cagada do Rei Macaco, que ficou ainda discutindo com seu mestre. Que para resumir essa discussão aí, o mestre se culpava por não conseguir ensinar o Rei Macaco. E ele, por sua vez, começou a entender que o mestre só queria o seu bem e considerava ele como um irmão. Então fizeram as pazes e estavam bem. E para ficar ainda mais em paz, o mestre Zeng queria pedir desculpas pessoalmente ao rei pelo transtorno que causou. Mas a ministra alertou que isso poderia ser muito perigoso. Mas ao contrário do que todos pensavam, o Rei Macaco não foi lá pedir desculpas. Pelo contrário, começou a bater ainda mais no Rei Chorão e não deixava os guardas se aproximarem. Mas isso foi por uma razão, pois o rei de Biquill na verdade era o demônio vermelho, o deus dos brinquedos amaldiçoados, e conhecia o Rei Macaco de outros carnavais. Então, a fim de proteger o seu mestre, o Rei Macaco o colocou de lado e a pancadaria com o demônio vermelho começou. Que ambos conseguiam esticar os seus braços, mas o Rei Macaco claramente era superior na luta. Até que o demônio vermelho ficou furioso e se transformou em uma bola cheia de espinhos a fim de atacar o Rei Macaco. E na sequência usou seus 2 chakras muito poderosos, que só com o vento lançou Sandy, o demônio peixe, para fora do castelo. A luta continuaria ali do lado de fora, porém agora em proporções épicas, pois o demônio vermelho estava furioso, lançando o seu golpe supremo, uma bola enorme de fogo para cima do Rei Macaco, que se transformava em cavaleiros armados. E mesmo ele tentando se proteger com seu golpe de energia, não foi o suficiente. O poder foi maior que do Rei Macaco, que o lançou para uma cratera enorme embaixo do castelo. E nisso o demônio vermelho agora fica se gabando que o Rei Macaco era covarde e fracote. Bom, aí que as coisas mudam de figura. O Rei Macaco se enfurece, abre as 4 bandeiras que simbolizam seus estados de força e até o castelo se levanta, mostrando que ele era extremamente poderoso. Eu tô brabo. E com suas bandeiras, o Rei Macaco cria um grande ventilador que rebate o ataque de cavaleiros demônios em fogo. E apenas com um olhar em chamas, o Rei Macaco vence o demônio vermelho. E assim Sandy, o demônio peixe, usa o seu sopro congelante para segurar o demôniozinho. Na sequência, descobriram que o verdadeiro rei estava
sendo mantido preso embaixo do castelo, Zeng usa a técnica que aprendeu com sua amada de selar demônios, o transformando em um chaveirinho. O trono foi devolvido ao verdadeiro rei, e em comemoração, o rei convoca várias mulheres do palácio, e uma em especial começa a dançar para Zeng, em belos passos de dança que o fez lembrar de Miss Duan, que em sua arrogância não demonstrou amor verdadeiro e acabou perdendo a garota. Percebendo que ele gostou da garota, que se chamava Felicity, o rei ofereceu que ela fosse com eles em sua jornada. Claro que para o mestre Zeng estava fora de questão, pois a vida de um caçador de demônios era muito perigosa, e às vezes mal tinham o que comer. Porém, a garota veio de família pobre, já passando por muitas dificuldades, e não se importava de seguir os passos do monge budista, que em resumo Zeng deu um de conservador, mas acabou aceitando Felicity em sua jornada. No entanto, não demora muito para que Zeng se apaixone por ela e comece a ignorar seus discípulos. Mas o rei macaco começou a desconfiar de tanta gentileza assim de Felicity e avisa ao seu mestre não se deixar levar pela sua beleza. Nessa, Sandy voltou à sua forma de homem, que foi só espirrar que todo o veneno saiu de seu corpo. O rei macaco, por sua vez, ficou incansavelmente tentando descobrir se ela era um demônio ou não, até ferindo a garota para verificar o seu sangue, mas por enquanto tudo em vão. E Zeng, na tentativa de provar que ela era humana, leva o rei macaco para a aldeia da família da garota. Só que mesmo assim ela acredita que ela e toda a família são ilusões feitas pelo demônio. E tentou atacá-los e mais uma vez teve uma discussão com seu mestre. E o porquê o rei macaco sempre tenta matar quem ele ama, como ele fez com a Miss Duan. Nesse momento ele sai furioso e toma sua forma demoníaca. E Zeng vai até uma colina e conta para Felicity que amou muito uma mulher, mas o rei macaco em sua fúria a matou, lembrando do seu amor do passado. Mas o pior problema estava acontecendo na vila. O rei macaco passou o cerol fininho nos moradores e matou toda a aldeia de Felicity. Foram seus vizinhos que o avisaram, mas além dele ter matado a aldeia inteira, fez isso com os pais da garota. E o rei macaco estava realmente descontrolado. Queria que Zeng saísse da sua frente para terminar o serviço. Porém, Zeng tenta cantar a canção para controlá-lo, mas ele usa seus poderes e com um colar segura a boca do monge. Tira sua coroa, que era o símbolo de controle de Buda sobre ele, e começa a bater em Zeng. Felicity implora para que ele não faça isso, mas mesmo assim o rei macaco diz que iria matá-la primeiro. Porém, o mestre entra na frente e vendo que não tem mais jeito, conta realmente a verdade. Era um demônio que criou toda aquela ilusão na aldeia, porém vive em paz e viu o amor em Zeng, decidindo viver até ao seu lado. Mas isso teve um efeito contrário. O rei macaco, enfurecido de ciúmes, se transforma na sua forma colossal de macaco das trevas. E sem piedade, pega o mestre Zeng e o devora vivo, ficando ainda mais furioso. Felicity se agarra aos pés do rei macaco e ele acaba subindo uma montanha, quando tudo na verdade é revelado. A ministra do reino de Biquil estava por trás de tudo. O demônio vermelho servia a ela, e a fim de provocar a ira do rei macaco sobre seu mestre, enviou Felicity para confundir sua mente, se transformando na criatura colossal sem controle, e ainda rindo do rei macaco, zomba querendo dar banana para ele. Ah não, aí não. Ela na verdade era uma bruxa, e acreditando que seu plano tinha dado certo, aconteceu o grande plot twist do filme. Quem enganou ela na verdade foi o rei macaco e Zeng. Eles criaram toda aquela cena, e como Felicity era o demônio esqueleto, pediu para ela criar uma ilusão que todos estavam mortos, pois Zeng e o rei macaco sentiram que alguém estava tentando enganá-los no castelo. E esse foi o plano desde o começo, para descobrir quem era o enganador. A ministra fica um pouco surpresa, mas envia o seu demônio vermelho para lutar contra Pisgli e Sami, mas ele não teve nem chance contra os discípulos de Zeng. Acabaram com ele com muita facilidade e novamente o demônio peixe o congelou, e o rei macaco o despedaçou com sua cauda. A bruxa então agora precisa mostrar realmente que era poderosa, e com um ataque de choque enorme, o rei macaco protege seu mestre e tenta atacar a bruxa, mas ela foge em sua nuvem e agora mostra realmente o seu poder. Invoca das águas um Buda colossal protegido por uma tsunami, e o rei macaco até tenta atacá-lo com seu bastão, mas é totalmente em vão. O Buda da bruxa consegue segurar
qualquer ataque, ele então invoca uma nuvem no melhor estilo Dragon Ball, mas o Buda acerta um tapa com muita velocidade nele. E ainda com diversos braços que surgiram das costas do Buda, o Rei Macaco quase não consegue esquivar direito. E para piorar, a bruxa ainda invoca mais 2 Budas elementais, um de fogo e o outro de eletricidade, que fazem o Rei Macaco sofrer bastante. Uma luta de deuses assim fica difícil até de entender, porém os 3 Budas iriam atacar o Rei Macaco com todo o poder. Mas, inacreditavelmente, nesse momento, o verdadeiro Buda surge das águas. Com o seu punho colossal de ouro, ataca os falsos Budas e com o fechar de mão, destrói eles com muita facilidade. Era Zeng com seu poder supremo e não deu chance nenhuma para a bruxa. Nesse momento, uma luz se acende no céu. Era o verdadeiro Buda, parabenizando os guerreiros por capturar um dos seus perigosos discípulos, o Abutre de Ouro Imortal, que agora voltou para servir o seu mestre no exílio eterno. Nossa. Trazendo de volta a paz na Terra, Felicity tomou sua forma de demônio esqueleto. E como foi ferida demais na luta, não teria como viver na Terra. Porém, o monge daria a ela uma transição tranquila para outra vida. Mas o que ela realmente queria saber é se o monge, por algum momento nessa jornada, a amou. Ele disse que não poderia amar, pois só amou uma mulher nessa vida, e ela já morreu. Nesse momento, a garota fez sua transição para o além, chorando e se transformando em luz. E mais uma vez, os guerreiros partem para a jornada, terminando o filme, onde o mestre enxerga o Rei Macaco a visão de seu amor a Miss Duan, que de alguma forma ficou presa no seu elmo. Não tinha como terminar mais esquisito. Esse foi Jornada para o Oeste. Os demônios contra-atacam. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.